Professor Puxar aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez a aula de correção do livro de História Buriti Mais, do quarto ano, página 78 até a página 81. Acompanhe comigo para que você possa fazer as correções e, é claro, pegue já o seu livrinho para que você possa verificar se as respostas que você colocou estão corretas ou não, beleza? Então vamos nessa. Nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre a questão dos povos indígenas, certo? Então vamos fazer aqui a leitura juntos. Você aí no seu livrinho de história e eu aqui pelo vídeo para acompanhar, certo? Vamos lá. Os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram vários povos e um território muito diverso, diferente da Europa. O conhecimento e o estranhamento levaram a criar ideias sobre o recém-alcançado continente. Os relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como um paraíso na terra. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crenças e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como bondosos, ora como selvagens. Essas representações dos nativos feitas pelos europeus eram formuladas com base no mundo que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil ou viram aí no caso um indígena. Por isso, retratavam os costumes indígenas com base em seus valores e suas crenças. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas marítimas que circularam por anos na Europa e reproduziam uma visão, muitas vezes, fantasiosa do Brasil e dos indígenas. Então nós temos aqui uma representação de como é que seriam os indígenas, certo? Os tupinambás. Essa gravura veio do livro de História de uma viagem feita à terra do Brasil, escrita ali por Jean Delay, lá em Genebra, em 1580, quase 80 anos após a chegada dos portugueses em nosso território. E aqui nós temos outra imagenzinha, né, registrando justamente como é que, na visão europeia, seriam os indígenas e os animais que existiam aqui na nossa fauna. É claro também os tipos de árvores, aí, plantas que também temos aqui. Vamos ver. Detalhes de terra brasileira. Um dos mapas do Atlas Miller, produzido pelos cartógrafos portugueses Lope Homer e Pedro Henry, além de Jorge Fidge, com a ilustração de Antônio de Holanda. Isso aí feito em 1519. Então, 19 anos após a primeira vinda aqui para o Brasil, né, pelos portugueses, nós temos esse registro bem tendencioso, né, com relação à questão das crenças, como é que seriam a vestimenta, como é que seria ali a forma do pessoal andar, do pessoal trabalhar, vocês podem observar aqui, e é claro também os tipos de animais que existiriam nessa fauna, tá certo? E é claro ali a flora bem diferente do que era usual para e conhecida para os europeus. Vamos lá, no glossário aqui, pessoal, nós temos a palavrinha exótico. Vamos ver o que significa? Que não é nativo do lugar, diferente ou estranho. Então, quando eu chamo alguma coisa de exótica, estou chamando aquela ali de estranho, estou chamando ali de diferente do que eu conheço. Beleza? Vamos seguindo. Ainda no livro aqui, no livro do professor, não tem no livro de vocês, tem um textozinho mais falando aí sobre a diversidade cultural indígena. Eu vou ler para vocês e vocês aqui acompanham comigo. Vamos lá. À sua maneira, as culturas indígenas expressam os grandes valores universais nas solenidades das festas, no refinamento de vestimentas, na pintura corporal, na educação dos filhos, na concepção sagrada do cosmos. Elas manifestam a consciência moral, estética e religiosa e social, a diversidade de visões do mundo, do homem, dos modos de organização da vida, os conhecimentos e os valores transmitidos de pais para filhos, a tradição oral e a experiência empírica são a base e a força dos conhecimentos e dos valores. Então, basicamente aqui, essa tradição, essa diversidade cultural, ela é uma tradição que é estabelecida de geração em geração. Todos ali dentro da tribo, dentro do grupo, eles transmitem os saberes, transmitem os costumes de seus antepassados e as crianças ali têm uma obrigação a aprender isso, né? E elas vão aprendendo através da experiência, através da prática, do convívio com esses saberes, tá bom? E é claro aí tudo está correlacionado, tanto na questão da forma de se vestir, quanto da pintura corporal, certo? A questão ali sobre o conhecimento do cosmos, do sagrado,
Okay? É importante lembrar, pessoal, diferente do que se pensava lá atrás pelos europeus antigos, certo? Os indígenas tinham e têm suas próprias crenças, ok? Eles têm a sua própria religião. É importante relembrar isso aí para que não cometa o mesmo erro, né? O mesmo erro histórico de tantos anos atrás, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui, ó, vamos ver a nossa atividade, né? E já que as correções feitas para que vocês aí possam copiar. Vamos lá, a primeira questão diz assim, ó, por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa? Porque tinham como referência a Europa e seus costumes para representar as demais culturas. Então, o motivo deles terem essa tendência, né, de colocar ali os nativos, né, os indígenas, como um grupo tão exótico, tão diferente, às vezes até mesmo de forma tão fantasiosa, tá? É justamente porque eles tinham apenas uma visão limitada do que seria o mundo, do que seria ali os costumes corretos, tá certo? As tradições corretas para o povo, certo? E nisso eles tinham esse pensamento errôneo do que era civilizado e do que seria selvagem. Bom, vamos lá. Segundo, observe o mapa feito em 1509 para representar as questões. Então nós temos aqui, ó, a população indígena, né? A fauna e a flora presentes aqui no Brasil. Observe que esse mapa ele é bem menor do que o nosso Brasil, como nós conhecemos, certo? E aqui nós temos as caravelas, né? As caravelas, os naus, as embarcações, a rosa dos ventos aqui, a escala mostrando como é que seria esse mapa mais ou menos. Essas são informações básicas que você vai encontrar nesse mapa, certo? Mas vamos ver o que está sendo pedido em cada questãozinha para que a gente possa responder. Que momento o mapa está retratando? Essa imagem é uma representação real do Brasil ou imaginária pelos portugueses? Justifique, vamos ver. O mapa retrata a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Esse mapa foi feito ali, ó, em 1509. No entanto, os portugueses conheciam apenas o litoral do Brasil. Portanto, o mapa retrata o imaginário dos viajantes sobre como era o território. Eles não conheciam toda a extensão territorial brasileira. Letra B. Faça uma descrição detalhada de como o Brasil e a população nativa são representados no mapa. O Brasil é representado ali, ó, por florestas com diversos tipos de animais, e os indígenas são retratados realizando várias atividades, como a exploração para o Brasil ali. Lembrando, essa exploração para o Brasil, pessoal, iniciou-se devido à questão do desejo dos portugueses obter a tintura vermelha, que era muito valiosa na Europa, e é claro, para a questão dos povos nativos, eles retiravam uma certa quantidade, mas na crença, no costume, não se tem essa questão de lucrar, certo? Eu tiro apenas o que é necessário e aquilo que eu não preciso eu não retiro da natureza para se manter sempre esse fluxo natural. Só que para os portugueses não tinha esse entendimento e, é claro, essa exploração com o tempo foi se tornando mais agravante até o ponto que nós temos hoje, onde a Mata Atlântica, né, e o próprio pau-brasil estão aí quase ameaçados de extinção. A Mata Atlântica nós temos aí alguns resquícios em algumas áreas litorâneas. O Brasil está em um processo de quase desaparecimento do nosso país. Vamos seguir aqui então para a próxima questãozinha. Antes disso, vamos fazer uma leitura sobre como é essas visões do paraíso, como é que eles viam esse tal paraíso chamado Brasil. A possibilidade sempre iminente de algo pródigo que ainda persegue os homens daquele tempo não deixaram de afetá-los, mas quase se pode dizer que os afeta de modos reflexos, através da idealização estranhas. Não em virtude da experiência, é possível que para muitos, quase fidedignos, quanto simples espetáculo natural, fosse certas partes da fantasia dos outros, porém não da própria. Mal esperaria coisas diversas, aliás, de homens em quem a tradição costumava primar sobre a invenção e a credulidade sobre a imaginação. De qualquer modo, raramente chegavam a transcender em demasiada o sensível, ou mesmo o colorido, retificá-lo, complicá-lo, simplificá-lo, segundo as momentâneas exigências. Então, basicamente, ele vai dizer aí, esse pequeno trecho, esse fragmento, que essa questão dos povos antigos, dos europeus antigos, eles têm tanta crença, né, como é que seria esse tal paraíso, estava muito atrelado justamente ao conhecimento, à limitação das informações que eles tinham na época. Então tinha a opção de acreditar no que os outros falavam, certo? Daí eles expandiam esse imaginário, certo? Mas eles não
parar para criticar, para pensar, será que aquela informação está totalmente verdadeira? Será que tem outro lado nessa história? E é isso o que nós, como pessoas, certo? Como cidadãos, temos que fazer. Tem que pensar, refletir. Mesmo que eu tenha uma informação vinda bacana ali de uma aula, eu sempre tenho que procurar saber se aquela informação está tudo correta, se tem talvez outra versão da história, tá bom? O interessante como cidadãos, como pessoas, é que a gente aprenda a justamente pensar de forma crítica, por nós mesmos, e não deixar que o outro pense pela gente, tá bom? Então vamos seguindo, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro entre os tupis e os portugueses. Vamos ver. O encontro entre os tupis e os portugueses. Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos tupis. Eles não se chamavam índios. Esse nome foi dado pelos portugueses por acreditarem ter chegado às Índias. Os tupis viviam no litoral brasileiro em aldeias com cerca de 300 a 2.000 habitantes. Além de caçar, pescar, cultivavam mandioca, milho, batata doce, abacaxi, guaraná e a pimenta. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava a subsistência. Eles se banhavam várias vezes ao dia, pintavam seus corpos com tintas extraídas de frutas, como o urucum e o jenipapo, e usavam colares, brincos e pulseiras feitas de sementes e penas de aves. Além dos tupis, outros povos como os guaranis, os botucatu, os carigué e os tupinambá viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses tiveram de se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusaram a cortar grande quantidade de árvores, pois não entendiam a necessidade dos europeus. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Então, o primeiro contato que foi pacífico, né? Teve ali as primeiras trocas, o escambo entre portugueses e indígenas. Eles depois, com o tempo, né, a ganância acabou ali modificando esse contato e, é claro, veio aí depois essa parte da exploração, né, e a tentativa de escravização dos indígenas. Os primeiros a serem escravizados, portanto não confundir escravo com escravizado, tá? Escravizado é aquele que era livre, mas passou a ser forçado a trabalhar. Escravo é quem já nasceu para ser preso, ok? Isso é importante a gente pensar, porque a gente vai falar depois, mais à frente, sobre a questão da escravidão africana, certo? E é claro, os africanos, né, que vieram aqui para o Brasil, eles eram originalmente livres, guerreiros, homens comuns, mulheres comuns, reis, rainhas, que foram trazidos aqui à força, vieram aqui contra a vontade deles para trabalhar, certo? Então a gente precisa entender isso para que a gente não repita certos erros, certos pensamentos errôneos do passado. Então vamos lá. Nós temos aqui o exemplo de uma pau-brasil, né, de onde é extraído a tinta vermelha, que era tão valiosa, e o motivo principal dessa exploração pelos portugueses nesse primeiro momento. Agora a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre os dois grandes grupos indígenas que nós temos nesse território. Quando os europeus chegaram à terra que vira a ser o Brasil, encontraram uma população ameríndia, bastante homogênea em termos culturais e linguísticos, distribuída ao longo da costa e da bacia do rio Paraná, admitia a homogeneidade. Podemos distinguir dois grandes blocos subdivididos essa população. Tinha os tupis, também denominados como tupinambás, dominavam a faixa litorânea do norte até Cananéia, no sul do atual estado de São Paulo. Os guaranis localizavam-se na bacia Paraná e Paraguaia, e no trecho do litoral entre Cananéia e o extremo sul do que viria a ser o Brasil. Apesar dessa localização geográfica diversa, falamos em conjunto tupi-guarani, dada a semelhança de cultura e de língua. Certo? Embora nós tenhamos aí dois grandes grupos, é importante lembrar, pessoal, que a gente vai ter etnias diferentes dentro deles. Okay? Vamos ter tanto similaridades, né, elementos parecidos, quanto também diferenças culturais entre essas diferentes etnias. Okay? Vamos lá agora então para as questões para que a gente possa corrigir. Como eram os hábitos dos tupis? Eles praticavam agricultura, subsistência, vivendo da caça, da pesca e do cultivo de frutos e vegetais.
viviam em aldeias e dominavam em redes extensas. Quarto, explique por que os portugueses precisavam se adaptar aos costumes indígenas. Como eles não conheciam o território, precisavam se adaptar para ter segurança, alimentar-se e conseguir praticar o comércio no pau-brasil. E o quinto ali, ó, é uma atividadezinha que ficou para vocês poderem preencher, né, para vocês tentarem realizar. E diz assim, reúne-se com 2 ou 3 colegas e pesquise quais povos viveram ou ainda vivem na região em que vocês moram. Façam lista de seus hábitos, costumes e crenças nas linhas a seguir. Depois, em uma folha de papel sulfite, faça uma ilustração representando o cotidiano desse grupo. Então, essa aí foi a atividadezinha, pessoal, que ficou justamente para que vocês trouxessem, né, na nossa aula de hoje. Continuando agora com a nossa atividade, após aí vocês corrigirem o livro de história, né, nas páginas 78 até 81, a gente vai agora fazer aqui um acompanhamento de 2 videozinhos falando sobre o território indígena, né? E é claro, vocês no caderninho vão copiar as principais informações que vocês viram nesses 2 vídeos. Vou passar aqui apenas algum trechozinho deles sobre esse assunto, certo? E depois a gente vai seguir aí com a nossa correçãozinha do para a tarde, beleza? Então vamos lá. Para no índio, a mercadoria, objeto comercial, patrimônio passivo de valor de troca. Por isso, pode-se mudar daqui para ali. Mas para o indígena, terra é território, carregado de totalidade, espaço sagrado, lugar onde estão todas as coisas que vivem e no qual cada pequena coisa tem espírito. Pessoas, bichos, plantas e pedras, lugar onde também vivem espíritos antepassados. Tudo tem espírito. Por isso, que mover um povo é matá-lo. Entender o mundo indígena é o primeiro passo para entender o lugar pela demarcação das terras tradicionais. Era de Saranaquema, meu nome é Iauaratê Marulanda e sou do povo Cocama, do Alto Solimões. E assim, o que significa o território para nós? O território é a nossa vida. Sem território nós não vivemos, sem território nós não tem vida, sem território nós não tem comida, sem território não existe índio. E eu sempre digo que nós, hoje, a gente mendiga um pedaço de terra e nós somos povo originário. Quando todo esse povo branco chegou aqui nessa terra, meu povo, meus ancestrais já estavam no seu território, aonde plantava, aonde caçava, aonde tudo. A gente vivia com a mãe, cuidava da mãe natureza e a mãe natureza cuidava de nós. Era o nosso território. Hoje nós não temos direito às nossas terras, nós não temos direito onde morar. E se nós não temos onde morar, nós não temos vida. Acaba com a gente, nós morre. Hoje meu povo está sendo massacrado, está sendo esmagado. Praticamente todo dia morre índio e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Agora com essa PEC 215, tá, se isso, Deus o livre, isso passar, que meu pai Tupã não vai permitir que isso aconteça, acaba com a gente. E esse direito, ele é constituído, ele é garantido na Constituição. E hoje querem tirar esse direito nosso. Mas nós, os verdadeiros donos da terra, nós não é invasor, nós não é ladrão de terra, nós não é. Vou deixar com essas palavrinhas aqui, pessoal. Depois quem quiser acompanhar o vídeo na íntegra, tá? O link está lá no nosso blog. Mas também vou colocar aqui na descrição do YouTube para que você possa assistir o videozinho, dar o like lá neles, certo? Para que possa compartilhar com mais gente essa questão, certo? E dar também voz a outras pessoas, certo? Não ficar sempre com os mesmos discursos, beleza? Vamos ver agora esse segundo videozinho aí falando também sobre o território indígena com outra pessoa, certo? De
fato existe uma diferença, e eu diria distância muito grande quanto ao conceito, a forma de compreender o território. Para os povos indígenas, o território é, sem dúvida nenhuma, fonte de vida, fonte e condição de vida. Ou seja, os povos indígenas, dentro das suas cosmologias, entendem que não é possível viver sem o território. E aí o território no seu sentido amplo, né? Em território como natureza integrada enquanto cosmo mesmo, quer dizer, não se trata apenas de matéria, de solo, de recursos naturais e materiais, mas tudo aquilo que envolve o meio ambiente, o ar que se respira, os espíritos sagrados que existem, também aquilo que temos como lugar de coexistência de todos os seres, inclusive nesse aspecto humanos e não humanos, né? Isso é fundamental nessas cosmologias indígenas. Portanto, muito distinto daquilo que é a concepção de terra e território no mundo do branco, na sociedade nacional, na sociedade global, que é de fato território visto, na melhor hipótese, como um espaço geográfico, fundamentalmente onde se exerce o poder político, o poder econômico e assim por diante. E, resultado disso, o território de fato como um patrimônio, um recurso material, e nesse sentido, recurso material no sentido capitalista, inclusive, né? Quer dizer, enquanto valor monetário. Então, a terra, o território acaba tendo o seu valor de acordo com a sua dimensão material, a sua dimensão econômica, medida inclusive em metros quadrados, né? Quer dizer, a posse de um território, de uma terra no mundo não indígena é medido pelo seu metro quadrado, e esse metro quadrado corresponde a um patrimônio financeiro, a um patrimônio econômico. Acaba sendo, então, também fonte de status, né? Então, acho que é importante deixar muito claro esse sentido sagrado para os povos indígenas do território, porque a vida é sagrada, né? A vida não pertence a ninguém, não pertence aos seres humanos, senão à própria natureza ou a quem criou a natureza. Aí tem todos os deuses, né? Os deuses míticos, os deuses dos povos indígenas. Como o lugar é sagrado, esse espaço territorial é sagrado, há uma relação espiritual das pessoas, das famílias, dos grupos, né, dos povos indígenas com este território. Daí essa reação, geralmente muito grande, e resulta em reações muito tristes dos povos indígenas quando eles são obrigados a ter que abandonar os seus espaços de vida, né, o espaço onde eles vivem, onde vivem e vivem na integralidade, quer dizer, tem a ver com o passado, o presente e o futuro. Essa relação sagrada, essa relação espiritual, orgânica com a natureza, de certa maneira, tem uma força muito grande e que não pode ser quebrado, não é? Daí essas retiradas, essas expulsões dos territórios indígenas por conta dessas construções, geralmente é muito sofrido, quer dizer, não há um sofrimento maior para um povo indígena. Por quê? Porque com isso, no fundo, aquele povo que está sendo retirado, aquela comunidade que está sendo retirada, perde a sua raiz, perde esse elo, essa conexão com a vida, com essa vida sagrada. Porque é uma relação absolutamente complexa, não é apenas como eu disse, com o solo, não é? As cosmologias indígenas concebem as coisas criadas, sejam elas animadas ou inanimadas, como sujeitos. Se você quiser assistir a continuação desse vídeo na íntegra, acesse lá o link na descrição para que você possa ver, e é claro, deixe lá o like, no caso, para os produtores desse vídeo, beleza? Vamos seguir aqui então. Depois de você assistir esses dois videozinhos, né, deve anotar as principais informações que viram sobre essa questão do território indígena, né? E é claro aí também sobre a própria questão dessa concepção que a terra, mais do que apenas solo, né, do que apenas patrimônio dado ali de troca, como é o pensamento
das pessoas, dos não índios, né, como eles colocam ali. Além disso, a gente vai ter também a questão da tradição, a questão ali religiosa. O sagrado está também atrelado a essa questão do território indígena. Então, são vários elementos complexos, certo? Que a gente precisa observar para que justamente a gente possa iniciar um entendimento. Beleza? Aqui a nossa aula, o objetivo não é a gente conhecer tudo e nem afirmar que sabe tudo. Tá bom? A gente está sempre aprendendo aqui, tanto eu quanto vocês, a gente está aprendendo ao longo das nossas aulas, tá bom? E é claro, aí ao longo aí também das nossas interações, tanto pelo WhatsApp quanto aqui pelos comentários. Então vamos ver agora as questõezinhas, né, a parte 5 aí do que você deveria fazer na atividade, certo? Esse mapa mental aqui, ó, eu peguei justamente no site Vestimapa, certo? O site aí dedicado para vestibular, mapas mentais. E o que é que era pedido aqui nessa atividadezinha? Na continuação, também no seu caderninho, você vai copiar o mapa mental, né, falando sobre os povos indígenas do Brasil. Eu vou ler aqui alguns trechos iniciais sobre ele, mas depois vocês olham lá no blog, ou então acessam o link que vai estar disponível aqui abaixo, certo? Para você ver melhor esse mapa. Povos indígenas no Brasil. Quem são? Povos indígenas habitam o Brasil antes mesmo de serem descobertos. O número de indígenas atualmente no Brasil é bastante menor que o período da colonização, certo? Antes dos portugueses europeus chegarem aqui, a população indígena era mais aí de 1 milhão de habitantes. E alguns estimam entre 1 a 5 milhões de habitantes. Nós temos aí agora os dados atuais do IBGE, não é isso? E aqui você pode ver justamente o gráfico mostrando justamente essa relação aqui, como é que foi a queda da população indígena lá no passado e como é que ela está atualmente, tá bom? Vocês vão dar uma olhadinha, vão ler aqui com atenção esse mapa mental, quem não fez isso, para poder copiá-lo no caderninho. E agora, falando em mapa mental, né, não pode deixar de fora o Doutor Resumo. Eu vou deixar vocês assistirem esse videozinho completo e, é claro, vocês vão ali, ó, copiar esse mapa mental que está ali no quadro, no seu caderno também. Então, são 2 mapas mentais para você colocar no seu caderno. Vamos ver. Oi, turminha, aqui quem fala é o Doutor Resumo com a nossa primeira videoaula. Dessa vez, uma videoaula aqui, ó, para a gente poder revisar um pouquinho sobre os assuntos que vocês aprenderam aí na aula de hoje com o professor Michael, tá certo? Vamos ver aqui qual será o nosso assunto do dia. Vamos lá, o nosso assunto do dia são os povos indígenas, certo? Eu utilizei aqui um mapa mental, como vocês estão vendo aqui, ó, para que a gente possa fazer as retomadas dos principais pontos que vocês viram aí nessas aulas, beleza? Então, pegue aí o seu caderno, dê uma pausazinha aqui no vídeo para você poder anotar esses pontos aqui a hora. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, beleza? Então, vamos lá. Com relação aqui, ó, à questão dos povos indígenas, que é o nosso assunto principal. Vocês estão vendo ali, bem em destaque, lá no meio, bem no centro dessa folhinha. Vamos ver aqui, ó. O que a gente pode falar sobre os povos indígenas? Quais são os hábitos que os primeiros povos indígenas possuíam? Vamos ver? Eles tinham ali, ó, o costume de caçar, né? Pescar, plantar para poder obter ali o seu próprio alimento, não é isso? Além, é claro, de ter os cuidados com os membros da tribo, principalmente os menores, tá certo? Toda a tribo ali era responsável pela criação dos curumins, ou dos pequenos índios ali. A população inicial que nós temos aqui no Brasil, segundo alguns especialistas, chega ali a aproximadamente 5 milhões de indígenas. Só que essa população, hoje em dia, é bem menor em comparação com o período antes da chegada dos portugueses aqui nesse território. Beleza? Vamos ver aqui mais um que? As contribuições, ó, as contribuições que esses povos geraram para a nossa cultura. Quais foram as contribuições? A medicina popular, a questão ali da culinária, ó, pratos deliciosos. Já está me dando vontade de comer aqui pratos deliciosos trazidos aí pela herança indígena. Temos aí a própria questão da nossa língua portuguesa, que é bem diferente da língua de Portugal, devido justamente a essas heranças culturais. Tá? A questão da dança também está presente aí, ó, a dança indígena está presente na nossa cultura. E é claro também a própria questão dos hábitos de higiene. Nós devemos muito dos hábitos de higiene aos povos indígenas que aqui viviam. Sem eles, muitos dos nossos costumes
para se manter limpo e asseado seria impossível. E aqui, ó, por último, o elemento aqui com relação a como foi que esses povos que chegavam a 5 milhões de pessoas começaram a declinar até chegar no número que nós temos hoje em dia, que não ultrapassa 1 milhão. Como é que foi que aconteceu isso? Quais foram as causas desse desaparecimento dos povos indígenas? Nós vamos ter aí a questão das doenças, vamos ter aí a questão também, ó, da escravidão, certo? Os povos indígenas foram os primeiros a sofrer com a escravidão aqui no Brasil, e é claro também a guerra, certo? Contra os invasores. Quem eram os invasores aqui? Eram os portugueses, não é isso? Quando eles não conseguiam obter o resultado esperado, quando os portugueses não conseguiam obter o resultado ali com os indígenas, eles guerreavam para conseguir ocupar aquele território. E nisso, muitos indígenas morreram tentando defender a sua região, a sua terra, certo? A sua, como eles chamam, a sua mãe, a mãe terra, beleza? Então, essa aqui é a nossa revisãozinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda ficou com dúvida em algum ponto, não esqueça de perguntar ao professor Michael. E aqui eu vejo vocês amanhã com mais uma revisão em forma de... Então, quem ainda não conseguiu copiar esse mapa mental, aproveite, volte lá no vídeo, vá lá no post, para que você possa copiar, tá certo? Vamos seguir agora falando um pouquinho mais sobre a questão indígena, o território indígena. Vocês ficaram com a atividadezinha do livro, página 82 a 85, para poder responder, tá certo? Vou fazer aqui a leitura e, é claro, vocês aí acompanham a nossa leitura pelo livrinho e as suas correções, beleza? Então, lá, o território indígena. Em 1500, a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas, organizadas em mais de 1000 grupos étnicos, que ocupavam todo o território brasileiro. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade de povos nativos diminuíram muito. Os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo à ocupação das terras, pois resistiram ao processo de colonização, criando estratégias, alianças e até guerras para defender seu território. A partir de 1530, as terras indígenas no litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de extrair ao Brasil e instalar feitorias e engenhos de cana-de-açúcar. Nos anos de 1600 e 1700, com a descoberta de minas de ouro, começou a exploração da terra indígena na região onde hoje está localizado os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais, aldeamentos jesuítas. Com uma ocupação do seu território, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e outros passaram a viver nos aldeamentos. Em 1750, os portugueses começaram a ocupação das chamados sertões do Brasil, sobretudo na região amazônica. Nos anos 1900, o cultivo de café nas regiões sul e sudeste e a construção de ferrovias desalojaram mais indígenas de suas terras. O processo de colonização levou à extinção centenas de grupos indígenas e reduziu muito as áreas ocupadas por eles. Em 1823, o número de indígenas no Brasil não chegava a 1 milhão. Hoje, esse número é de 817,9 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias. Então, aí, como vocês podem ver, a visão aí, ó, nós temos justamente, né, esse conflito, essa guerra que teve aí entre os indígenas, né, os povos indígenas, que criaram diferentes estratégias para tentar lutar ali contra esse invasor, né, o colonizador, mas infelizmente eles não conseguiram, devido principalmente à questão tecnológica, tá? As armas de fogo, a própria questão das doenças eram utilizadas aí como armas para se combater esses povos que, na visão europeia, seriam considerados ali como obstáculos, entraves para o avanço, né, a civilização. Vamos ver agora as questõezinhas aqui da página 83 para a gente responder junto. Sexta questão: por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo? Resposta: porque os colonizadores queriam ocupar a terra e os indígenas resistiam e defendiam seu território. Aí seria a nossa resposta desse conflito, né, e dessa questão justamente desse pensamento que se tinha sobre obstáculos, certo? Os indígenas como obstáculos. Vamos lá. 7. Observe a imagem para responder às questões. Então nós temos aí, ó, uma imagem, né? Vocês podem perceber aqui que a mata ela está sendo desmatada. Ó. Aqui nós temos várias árvores, né? Várias árvores, e de repente elas foram desmatadas para
dar lugar aí justamente a um novo espaço para a agricultura, ou até mesmo aí para conseguir esse material para ser vendido na Europa, tá bom? E ele pergunta assim, ó, letra A, descreva a imagem e o que ela está representando. Resposta, a derrubada de aves brasileiras com a mão de obra africana escravizada. Lembrando, ó, escravizado é uma coisa e escravo é outra. Beleza? Escravizado é aquela pessoa que foi forçada, ela era livre, mas foi forçada a trabalhar contra a vontade dela. Escravo é um pensamento errado, certo? No caso de quem nasceu para ficar preso, será um pensamento antigo e é importante entender esses termos, beleza? Letra B. Explique como essa atividade colaborou para diminuir o número de terras indígenas. Vamos ver. A abertura das matas para explorar o Brasil e as minas de ouro e para a criação ali de rotas comerciais obrigava os indígenas a migrar para outras regiões, retirando-se dos seus territórios, que é justamente aí a sua terra-mãe, a sua área, né? Onde as tradições, a vivência com seus antepassados estavam presentes. Para evitar de ser aprisionado, de ser forçado a trabalhar, né, de trabalhar aí como escravizado, a única escolha seria se retirar da própria casa, certo? E com isso eles foram cada vez mais adentrando ali o nosso país, tá bom? Para justamente fugir desse processo civilizatório. Vamos lá, seguindo aqui, ó, agora falar um pouquinho sobre a violência contra os indígenas. O texto que você vai ler apresenta algumas correspondências da chegada dos portugueses às terras indígenas. Informações como interpretar o mapa. Vamos ver. A violência contra os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente formam o Brasil, havia cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e a varíola, pois o organismo deles não tinha defesas contra esses males. Diversos indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar em atividades forçadas. Na guerra pelo domínio das terras, outro grande número de indígenas morreu em combate para os portugueses. Parte dos indígenas que sobreviviam teve de deixar as terras que ocupavam e partir em direção ao interior para fugir dos portugueses. A garantia dos direitos indígenas. De acordo com a lei, os indígenas são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Por isso, há leis que os protegem, garantem sua sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida. As escolas indígenas. No Brasil, leis garantem o ensino de línguas indígenas e a transmissão de costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escolas com professores indígenas habilitados. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo, e também a língua portuguesa. Para os indígenas, é importante saber português para entender os não indígenas e para definir os seus direitos. Então, conhecer a língua portuguesa, a língua que nós utilizamos aqui oficialmente, certo? É uma estratégia aí, justamente para que eu consiga, para que os povos indígenas consigam aí, justamente, se defender, né? E conhecer aí os seus direitos para evitar justamente de continuar perdendo mais do seu território, mais do seu passado, mais de suas tradições, tá bom? Então foi aprendido também de forma forçada, né, ali pelos jesuítas, pelas primeiras incursões portuguesas, hoje em dia também se tornou uma arma para combater as injustiças. Vamos ver aqui um pouquinho mais agora sobre as terras indígenas. Vocês vão aí acompanhar esse mapa que mostra como é que é também as terras indígenas hoje em dia. Vamos lá. As terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo dos indígenas, chamados terras indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais das terras em que vivem, como a madeira das árvores, os peixes dos rios, as plantas, os animais e outros minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência dos indígenas. Nem sempre, porém, é o que acontece. Todas as riquezas atraem empresas e não indígenas interessados em explorar. Em muitos casos, ocorrem confrontos entre indígenas e não indígenas. Então nós temos aqui, ó, a terra indígena reguladas ali em 2017, né? Essas terras estão marcadas ali, ó, em vermelhas, tá bom? E de verde ali está marcado justamente o limite das regiões brasileiras, ó, região sul, sudeste, centro-oeste, norte e aqui a região nordeste, beleza? Então vamos ver agora as questõezinhas, ó. Primeira questão: em qual região está localizada a maior parte das terras indígenas regulamentadas? Resposta: na região norte, beleza?
Segundo, quais regiões tinham menos terras indígenas regularizadas em 2017? Resposta ali, ó, regiões sul e na região sudeste. E o terceiro e último, escreva 3 causas que provocaram a morte de um grande número de indígenas. Primeiramente, nós vamos ter as doenças, né, as quais eles não eram imunes. Segundo, nós vamos ter aí a questão do trabalho forçado, trabalho escravo, chamada escravização. E o terceiro ali, ó, confrontos entre indígenas e colonizadores, né, para tentar garantir justamente a liberdade desses povos indígenas, tá bom? E com isso aí nós encerramos a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar aqui o vídeo para que a gente possa melhorar as próximas aulas. Um abraço e fui!